E é interessante também, né, uma curiosidade, você falou um pouco sobre desafios, o que a gente vê em muitas instituições, né? Hoje, inclusive, muitas matrizes curriculares, elas têm feito algumas atualizações, porque muitas vezes o aluno ele está ali inquieto na sala, né, porque são nativos digitais. Então, como é que o uso da gamificação, por exemplo, ele pode favorecer o protagonismo? E eu diria até como, né? Não só se ele pode, mas como. Então, a gente tem aí esses jovens que estão inquietos, querendo sempre novidades, querendo desafios, mas como usar a gamificação nesse processo em sala de aula, trazendo viés para o protagonismo? Gamificação e protagonismo nasceram um para o outro. Maravilha. É um casamento perfeito, Ana. Antes do como, por que eles nasceram um para o outro? Gamificação é uma palavra, né, que a gente portuguesou de game, de jogo. Principalmente videogames. Sim, mas vale para qualquer jogo, amam. que eles amam. Mas por que eles amam? Aí quando a gente começa, porque assim, o como transformar vai depender da disciplina, da idade. Então tem muitas peculiaridades. Mas por que todo mundo, seja qual for a idade, se amarra em games? É fácil gostar de games. Veja bem, E primeiro, os pais também. e os pais amam. também. O videogame é divertido. Então você está fazendo uma coisa que é prazerosa, você, enquanto joga, você aprende. Falando de jogo. Se você consegue levar isso para a escola, eles vão aprender se divertindo. O game tem pontuação, a escola tem também, mas é uma pontuação antiga. Né? A forma, muitas vezes, de se pontuar é antiga. No game, você pontua, você passa de nível, ou seja, tem desafios. A recompensa, né? A recompensa. E ao longo disso tudo, Vinícius, você consegue analisar seu próprio progresso. Então ele passou de fase, ganhou 3 estrelinhas. Passou de fase, mas não foi tão bem, só ganhou 2 estrelinhas. E você vai acumulando estrelinhas, que são suas recompensas, que você pode trocar por um item lá do jogo, um castelo. Então, como fazer isso na escola? Então, a gente pode fazer uma atividade processual. É um ótimo começo. Então você tem etapas, não é só assim, teste vale 10, prova vale 10, divide por 2 é sua média. Não, existem algumas atividades processuais que o professor pode fazer, bacana, vamos fazer. Como é que eu faço? Competição. Muitas vezes a gente tem uma noção pejorativa dessa palavra, não, competição é colaboração, são as duas coisas. Precisa colaborar porque a gente vive em sociedade, então você tem que saber trabalhar em equipe, e trabalhar em equipe não é eu seguro a cartolina e você fala. Trabalhar em equipe é o que você faz bem e eu faço bem. Porque assim, eu sou muito organizado. Então eu vou fazer a estrutura do nosso trabalho. Tá bom. Mas eu sou péssimo falando. Ok, quem vai falar é Vinícius. Porque Vinícius não consegue estruturar nada. Mas na hora que ele começa a falar, sabe aquele colega que a gente tinha, às vezes, eu tive esse colega, né? Que não participava do trabalho, ficava na reunião, e quando chegava na última hora, dava um show que o professor achava que ele fez o trabalho sozinho. Não foi porque ele tem um dom. Situações assim. Pois é, mas sabe falar. Tem alguém que não sabe nem falar, nem é organizado, mas é muito fera em criar slides. É o ponto forte. Então, isso é trabalho em equipe. É usar as potencialidades de cada um para construir algo em comum. Então, o game tem isso. Só que não só essa colaboração, a competição saudável é muito boa. Por quê? Porque, de novo, a gente vive num ambiente de competição. Não é que assim, eu sou melhor do que você. E a gente, talvez esse tom pejorativo venha de uma questão muito histórica nossa. Sim. Mas o esporte é competitivo. Quando você pega um esporte de alto nível, não vou falar de campeonatos, por exemplo, futebol. Existem campeonatos, a gente vê muitos casos no Brasil que não, mas se você pega o campeonato inglês de futebol, por exemplo, os caras estão ali no campo se acabando, dando suor, tudo. Terminou o jogo, eles não são inimigos, eles são adversários. Perfeito. então existe respeito. Sim. Obrigado. E Que isso muito faz com que. importante. Muito importante. Todo mundo cresce. Todos os jogadores crescem, os times crescem, as torcidas gostam, o esporte como um todo cresce. Então a gente precisa desses pontos, Ana, trazendo para a gamificação, dentro da escola. E aí, por exemplo, gincana. A gincana. Ai, eu amava gincana, gente. Pois é. É um momento de aprendizagem riquíssimo. Não só. Mas não tem conteúdo. Pô, mas tem raciocínio lógico. Aí você vai para matemática. Tem tarefas que estimulam a lembrança. Tem coisa para escrever. Tem muita parte física. Só que mais do que isso, tem trabalho em equipe. Tem tomada de decisão, autonomia, responsabilidade. Uma vez, bem resumidamente, crianças... Não foi nem na gincana, mas a gente adotou a filosofia da gamificação e da gincana em alguns projetos dentro da escola. E aí, bom. até hoje, eu fico impressionado com crianças de 12 anos
que optaram por dizer, a gente pode entregar esse cartaz que a gente preparou amanhã? Eu disse, o que é que o regulamento diz? Pode, mas vai descontar meio ponto, valia 5. Aí, eu disse, vocês que decidem se vocês entregam hoje ou se vocês entregam amanhã sabendo que vai ser descontado meio ponto. Não falei mais nada, não instruí nem orientei. O cartaz estava péssimo, estava horrível. Eles decidiram sozinhos, tipo aquela coisa de desenho animado. Eles decidiram que eles entregariam no dia seguinte. Eles passaram uma noite fazendo, crianças de 12 anos, refizeram tudo, tiraram nota máxima no cartaz. Tiveram meio ponto de desconto. Sim. Mas o que eles tinham preparado, eles não iam conseguir tirar metade da pontuação. Então, assim, eles tomaram a decisão sozinhos. Capacidade analítica, reflexão crítica, trabalho em equipe, responsabilidade, discussão, trabalho... Consequência, né? Consequência. Mas eu não quero perder. E aí vai um lance da consequência. A gente tem muito medo do erro. Sim. Fantástico. Cara, é legal errar. Ainda mais num ambiente seguro.